Estamos voltando, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando o inspetor de polícia Beto Chaves, que está falando sobre papo de responsa. E como sabem, ouvintes, dia 21 de setembro, dia do meio ambiente. E nós vamos ter um programa muito especial, Meio Ambiente e Poluição da Baía de Guanabara, com a desembargadora Maria Colares Felipe Conceição, vai ser transmitido diretamente do Jequiá Yacht Clube, na Ilha do Governador. Vamos fazer plantação de árvores, vamos ouvir o que as crianças pensam sobre o meio ambiente, esse meio ambiente que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos. Temos que pensar muito na nossa responsabilidade, estamos maltratando muito o planeta. E com a palavra o nosso poeta, desembargador Antônio Carlos, que estava querendo fazer uma pergunta aqui para o nosso convidado. Veja, ouvinte, a minha situação, porque eu estou cercado de pessoas inteligentes e os entrevistados não ficam diferentemente, não. Eles são pessoas que trabalham para o progresso da sociedade. Mas ficou faltando, pelo menos para mim, uma descrição discreta sobre qual é o planejamento, qual é o plano que atende a este seu projeto. O que é? Quem é o público-alvo? Quem o leva adiante? Bacana, doutor. Bom, só vou fazer uma pequena retificação. É nosso projeto. É nosso programa, na verdade. É um programa da Polícia Civil, então, portanto, é de todos nós. Eu sou um servidor público, né? Então, é um programa de todos nós. Mas, respondendo, nosso querido poeta, desembargador Antônio Carlos, o que eu poderia dizer é o seguinte: o nosso público-alvo, eles são eminentemente as juventudes, né? Nós atuamos em escolas, sobretudo, e como eu falei anteriormente, em igrejas, grupos jovens, associações de moradores, conselhos comunitários, universidades, mas eminentemente em escolas. Do início do nosso trabalho, com a inquietude que nos levou a como eu gosto de dizer, a baixar as armas, né, para levantar a voz, a gente percebeu que o nosso público-alvo, muitas vezes no ambiente policial, eram jovens. Dificilmente eu vou botar uma pessoa mais velha, de idade, com um pouco mais de idade, com a mão na parede, e vou vilipendiar os seus direitos. Normalmente eu costumo tratar essas pessoas com um pouco mais de educação, mas os jovens, porque têm o cabelo amarelo, porque usam um boné, porque andam de uma forma diferente, normalmente eles sofrem uma visão preconceituosa da nossa atividade, né? E isso acontece, a gente precisa admitir. Então o que a gente olhou foi, olha, as armas, elas, num país que a gente vive, infelizmente, a gente não vai precisar continuar as usando. Eu queria viver na Inglaterra, onde o policial trabalha de cacetete. Canadá, Finlândia. E eles resolvem de certa forma, mas infelizmente na América Latina como um todo a gente vive esse cenário, que eu não gosto, obviamente, né, que a gente não deveria gostar, mas nasce dessa inquietude de perceber o uso da arma e de perceber que não serão, obviamente, as armas que resolverão os nossos problemas. E não é alijar o trabalho da repressão ou dos grupos de elite, por exemplo, não é, cada um tem um papel, né? A gente precisa respeitar esses papéis. Então, no nosso caso, a gente escolheu há algum tempo abaixar as armas para levantar a voz, né? E nesse trabalho que a gente faz, os jovens são o nosso público. Então a gente trabalha, por exemplo, em escolas que as crianças vão para comer, né, uma realidade de sobrevivência, de subsistência, né, que é a escola que provém muitas vezes o alimento único daquele dia daquela criança, daquele adolescente. E a gente vai a escolas que as mensalidades são R$4.000, R$4.500 de um alto padrão. É um ledo engano imaginar que o jovem de alto padrão não precisa de um papo de responsa, né, porque os problemas eles não podem não ser tão iguais em termos de vulnerabilidade social, mas em termos de família, muitas vezes ele é igual, em termos de ausência, em termos de solidão, ele é muito parecido. Então a gente trabalha em escolas, num público-alvo que varia de 12 13 anos, e aí vai para frente, porque quando a gente está em universidade, a gente está falando com formadores de opinião, né, de outra forma. O nosso trabalho, ele se desenvolve numa metodologia de 3 meses, mais ou menos, dentro da escola. A gente tem um primeiro passo, que é com a direção e com a orientação pedagógica dessas escolas, para entender o projeto político-pedagógico dessa escola, para entender o entorno no qual esses alunos estão inseridos, quem é o público dessa escola, como a família se relaciona. Depois a gente tem uma conversa com os professores. É muito importante essa conversa com os professores, porque a gente precisa respeitar a educação desde a sua ponta
até a gestão, né, e os professores, os docentes, eles estão na ponta de lança do processo educacional. Muitas vezes os alunos têm mais convívio com os professores do que com os próprios pais, né? Então é importante trocar essa ideia com os professores, e também para nós é um sinal de respeito. Muitas vezes muitos programas entram via Secretaria de Educação, entram via, por exemplo, direção e orientação pedagógica, mas não conversam com os professores. Então para nós é muito importante respeitar a docência até a sua ponta. Depois nós vamos para 3 momentos com jovens, né? Um momento de quebra de estereótipos, é o momento inicial, porque a gente vai uniformizado, né, policiais, então tem uma resistência, a marca da polícia, das polícias, como sim, vamos armados. A marca das polícias não é uma marca boa, se a gente fosse falar em termos de propaganda, então a gente precisa, de alguma forma, quebrar uma resistência inicial desses jovens. Depois a gente vai, depois dessa quebra, a gente vai para um segundo momento, que é o que a gente chama de um papo é um papo. O protagonismo nesse momento é dos jovens, né, são eles que trazem as perguntas, a gente simplesmente media o pensamento, não temos verdade absoluta nenhuma, né? Os temas que a gente trata são drogas, segurança pública, crimes da internet, mediação pacífica de conflitos, direitos humanos, cultura de paz, como é que você está bullying. com a questão das drogas com esses jovens? Vamos fazer um pequeno intervalo para ouvir o nosso repórter de campo que está aqui no ar para fazer uma pergunta de um ouvinte. Olá, Silvio, bom dia, Silvio. Bom dia, doutor Ciro, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchete e ao programa Encontro com a Justiça. Doutor Ciro, eu estou aqui como ouvinte que encontra-se nesse exato momento no município de Tanguá e ela tem uma pergunta a fazer. Bom dia, seu nome. Bom dia, meu nome é Sônia Vieira. Você tem uma pergunta para fazer o programa, qual é? Eu gostaria de saber, olha só, já sou divorciada do meu esposo há mais de 15 anos. Só que a casa está no nome dele, a documentação está no nome dele. E hoje em dia ele já é casado com uma outra pessoa. Eu gostaria de saber como fica a minha situação com a casa ainda no nome dele. Essa é a pergunta do teu filho. Como é o nome da ouvinte? Sônia. Sônia Vieira. Dona Sônia, primeira coisa que a senhora tem que fazer é procurar um advogado. Se a senhora não puder contratar um advogado, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro está presente em todo o Rio de Janeiro. O município que a senhora está aí, vai à Defensoria Pública e certamente a senhora receberá a melhor orientação. Não deixe de fazê-lo, porque quanto mais tempo a senhora perder com essa causa, mais difícil ficará de resguardar os seus direitos como companheira dessa pessoa que, naturalmente, junto com a senhora, amealhou um patrimônio e esse patrimônio deve ser partilhado entre os dois consortes. De forma que é essa orientação que nós damos aqui no programa, a senhora procurar primeiro um advogado ou a Defensoria Pública, que a senhora será melhor orientada. Voltamos aqui com o nosso entrevistado, Beto Chaves. A pergunta que o desembargador Damasceno está fazendo, ela é muito oportuna, Beto, porque ontem nós tivemos um seminário no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com mais de 400 pessoas para discutir a questão da legalização das drogas, do consumo de drogas, e também a questão da moral, da cultura e do direito. Foi um seminário internacional, porque nós recebemos um professor alemão espetacular, que tem uma visão dessa questão muito bonita e muito de vanguarda, e ele, por coincidência, também foi debatedor no seminário do IBCCRIM em São Paulo, e foi muito aplaudido pelas suas posições. Eu queria saber, Beto, qual é o enfoque que vocês dão nesse papo de responsa com a juventude sobre essa questão das drogas? Bacana, obrigado. O que a gente sempre pretende fazer é não tratar nenhum tema que a gente aborda com dogma ou com verdade absoluta. Na verdade, a gente não pode ser moralista num tema como esse, muito menos religioso. A gente precisa tratar com a ciência, né? A gente precisa trazer informações para esses jovens. E é isso que a gente pretende fazer todos os dias. De certa forma, o programa ele tem como natureza muito menos formar a opinião e mudar o
o hábito desse menino, mas mais do que isso, fazer pensar, né? Para que ele, no momento adequado, tome a decisão que for melhor para aquele momento. Então, portanto, nós somos ferramenta para esses jovens, né? Para que eles possam usar no momento adequado. No caso do tema drogas, mais específico, a gente tem que pensar, e eu tenho ido a muitos debates sobre eu gosto do verbo regulamentar, né? Prefiro o verbo regulamentar nesse sentido, sobre a regulamentação das drogas, onde muitas vezes a mesa de debates ela é totalmente favorável, onde muitas vezes a mesa de debate é totalmente contra. E a gente acaba ficando sem a possibilidade do debate. Eu tenho ido a muitos debates como ouvinte, ido a muitos debates como presença de mesa, e tenho saído, de certa forma, muito incomodado, porque o tema precisa ser discutido de uma maneira muito mais ampla do que eu percebo. A gente ainda discute no mundo das paixões. Então, aqueles que gostam, que têm afinidade, que se relacionam bem com a droga, eles defendem. Ou são menos conservadores. Aqueles que são mais conservadores, ou tem problema na família, por exemplo, de adicção, eles são contra veementemente. O debate é subjetivo demais. E a gente não pode trabalhar no mundo das paixões, é um pouco parecido com o mundo da redução da maioridade. Não podemos tratar no mundo das paixões, porque se a gente lê o jornal, a ideia é que a gente reduz e pronto. Né? Então a gente tem que tratar com seriedade. Somos formadores de opinião, a gente precisa fazer uma lei do Oiapoque ao Chuí. Nós não somos o Uruguai, nós somos o Brasil, nós não somos o Colorado nos Estados Unidos, não somos a Holanda, não somos Portugal. Então, nesse tema, o que a gente faz é levar para um outro aspecto. Vou dar um exemplo. A gente precisa tratar, por exemplo, mesmo que no nível da especulação, o problema da segurança alimentar. Será que os cientistas dizem que nós seremos 9 bilhões de pessoas no mundo em 2050? O Brasil já chegou a 204 milhões de habitantes. Será que não, pela indústria da maconha, pelo consumo, por exemplo, da maconha, será que não vamos ter agricultores mudando de cultura? Existem 1 bilhão de pessoas hoje que não têm acesso no mundo à água potável, energia elétrica ou à comida. Então a gente tem que entender o problema da segurança alimentar. Será que vai faltar comida em algum momento? Temos que pensar sobre isso. A questão ambiental. Nós seremos capazes de fiscalizarmos todas as possíveis plantações, por exemplo, de maconha? Será que não vamos ter desmatamento a partir da lógica da regulamentação? É uma coisa que a gente precisa pensar. Eu não vejo debate sobre isso. Relações internacionais, por exemplo. O Brasil ratificou alguns tratados internacionais. Que a política estadunidense imposta ao mundo do combate às drogas está falida, isso é um fato. A gente sabe disso. Ponto. O problema da droga deveria ser tratado no âmbito do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, e não da Secretaria de Segurança do Ministério da Justiça. Só vai para a Secretaria de Saúde ou para o Ministério da Justiça a partir do uso da arma, que aí tem um crime propriamente. Fora isso, é questão de saúde pública. Mas a gente também precisa falar de saúde pública num ponto mais amplo. Eu tenho certeza, né, a gente sabe o país que nós vivemos, que a gente tem, por exemplo, possivelmente, né, para não ser injusto, uma criança esperando para ser atendida 3 horas para ser diagnosticada se ela está com dengue ou não. Será que nós vamos conseguir tratar todos os adictos que porventura surgirão? Né? Porque nem todo mundo usa de forma recreativa. Eu uso uma droga, eu bebo álcool muito esporadicamente. Eu me relaciono bem com essa droga. Eu tenho um tio que é alcoólatra. Ele se relaciona muito mal com essa droga. Então a gente precisa pensar sobre esse aspecto. Na própria questão da segurança pública, quando dizem que vai, por exemplo, diminuir o poder do tráfico. Quem estuda a questão do tráfico internacional de armas e drogas, e eu fiz isso durante muito tempo, sabe? Você tem 1 quilo de cocaína, por exemplo, saindo da Colômbia, atravessando nossas fronteiras, Peru, Bolívia, a 1.500, 1.700, 2.000 dólares. Ele chega aqui a 15, 17, 20 mil reais e atravessa para a Europa a 30 mil euros. 1 quilo de maconha atravessa a fronteira com o Paraguai e com a Argentina a no máximo R$1.000. A gente sabe que a droga mais consumida no nosso país não é a maconha, por exemplo. É a cocaína e os seus substratos. Então, além de ser a droga mais consumida, é a droga que dá mais dinheiro, porque 1 quilo de cocaína vira 4 quilos na mistura que eles fazem. Então, não vai acabar com o poder. Se vai ter tributação, por exemplo, no tema, vai ter tributação. Vamos ter que contratar engenheiros agrônomos, vamos ter que contratar lavradores, né? A pessoa vai ter transporte, vai ter lucro na indústria, vai ter lucro no comércio. Provavelmente a droga vai crescer, vai aumentar o preço. Vai ter sonegação também. Sonegação. E aí, na lógica de aumentar o preço, talvez só uma pequena parcila da nossa sociedade tenha acesso à maconha, por exemplo, orgânica. Veja, ouvinte, que nós estamos com uma enorme quantidade de informações. Informações que vêm ao estilo catadupa, né? Catadupa é aquele negócio que lança tudo no ar. Porque nós temos que traduzir aqui, Beto, nós temos que evitar o nosso linguajar que nos separa do povo.
Então, eu ouvi aqui subjetividade, que saiu dali da mente do desembargador Rogério, porque esse é o linguajar dele diário, né? Ouvi, por exemplo, o doutor Ciro falar em consorte, e até agora o ouvinte pode estar pensando quem estará sem sorte. O fato é que nós temos esse problema. E, por exemplo, eu estou com dificuldade porque a facúndia. O que é facúndia? É isso. A facúndia é o poder criativo, é aquilo que você está pensando agora e quer falar e não tem com quem falar, então liga pra cá. A facúndia é isso que você tem aí que está dentro do seu peito. O senhor fala javanês também? Conversar com o poeta, o homem é que difícil, falava hein? javanês, ele não falava javanês, ele ia aprender, que é para depois passar para o cliente. É uma história, ouvinte, sensacional. Mas eu quero saber, meu bom Beto, quem faz isso? Quem dá essas palestras? É só você? Não. Então, assim, só para finalizar o tema das drogas, assim, então, finalizar, a gente falou, por exemplo, de relações internacionais, que o Brasil assina tratados internacionais, a gente precisa entender como é que a gente fica no cenário internacional. Isso pode incidir na economia, por exemplo, porque se a gente rasga um tratado internacional, pode ser que de alguma forma a gente seja considerado Argentina, que contrai dívidas e que negam as dívidas muitas vezes. E quando o ministro Levy vai ao Banco Mundial ou FMI, pode ser que os juros venham mais altos. E o tomate sobe, a gente não entende por quê. A gente precisa tratar o tema do turismo, o tema das nossas fronteiras, o tema da segurança alimentar, do meio ambiente, da segurança, da saúde. Você vê que nesses debates não se trata nada disso. Não tenho visto. Nosso poeta, desembargador Antônio Carlos. Não sou eu. Nós somos um grupo pequeno de policiais civis, mas muito grandes na sua crença, né, vamos dizer. Hoje nós somos 7 policiais civis exercitando esse trabalho na ponta. Só para vocês terem uma ideia, em termos de números, no primeiro semestre desse ano a gente teve em 22 municípios. Falamos com mais de 13 mil pessoas. E todos eles num nível de formação acadêmica e humana muito bacana. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos hoje entrevistando o nosso querido companheiro aqui, policial, Beto Chaves, um papo de responsa, com muitas informações, e queremos a participação dos nossos ouvintes através do telefone 35720760 ou WhatsApp 998080819. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já.